Individualidade. A individualidade está associada a uma ampliação de consciência e a um amadurecimento pessoal. Como posso ser eu mesma? Perguntam-se muitas pessoas se elas próprias não sabem quem são. Assim é que nos sentimos perdidos e confusos quando nos encorajam a ser nós mesmos. Como podemos admitir nossa individualidade ou ser quem somos se durante anos vivemos emaranhados e confundidos nas necessidades e nos conceitos de outros? Todos temos nossa maneira peculiar de nos desenvolver física, emocional e espiritualmente. A cada dia estamos descobrindo mais e mais sobre nós, aceitando-nos como almas imortais, temporariamente sujeitas à condição humana, com todas as suas fragilidades, sensações e sentimentos. Não adianta lutarmos contra a maré. É preciso respeitarmos os ciclos dentro e em torno de nós. Não vamos conseguir vencê-la. A maré, tanto quanto nós, é comandada pelas forças da natureza. Quando aprendemos a respeitar as nossas etapas de crescimento, aceitando-as como parte da ordem natural, progredimos de forma segura e constante. Desde que os homens começaram a navegar pelos oceanos, as ondas sempre os cativaram e espantaram. É provável que o fascínio do homem diante da movimentação do mar esteja vinculado a uma inconsciente constatação de que foi dele que fisicamente viemos. As marés são causadas pela força gravitacional conjunta da Lua e do Sol, que movimenta as águas do mar. Quando utilizamos as expressões maré baixa ou maré alta para referir-nos ao nosso estado íntimo, na verdade estamos nos identificando com a natureza e, ao mesmo tempo, reconhecendo que os fenômenos naturais administram tanto o mundo exterior como o nosso mundo interior. Devemos harmonizar-nos com a natureza, isto é, com todas as criações e criaturas do nosso mundo. Ser quem somos significa aceitarmos nossa história de vida exatamente como ela é. Quer dizer, aceitarmos nossas condições físicas, mentais e transcendentais como são no momento presente. Isso nos facilita renovar, crescer e mudar para melhor. Quanta dor, quanta doença vem da displicência de não querermos buscar o verdadeiro sentido da vida. Quem busca o âmago espiritual liberta-se da dominação da psicopatologia. Aprende a cuidar de si mesmo com mais amor, porque abriu dimensões interiores antes desconhecidas, tomando consciência plena a partir daí da sua unidade primordial, a alma. O indivíduo é a junção dos fatores corpo, mente e alma. A separação da natureza humana em partes distintas remonta aos antigos pensadores gregos. Platão foi o primeiro a estabelecer essa linha divisória, seguido posteriormente por diversos teólogos e filósofos da Idade Média. Nossa vestimenta corporal pode ser uma sábia e dedicada professora, sempre disposta a nos ensinar a crescer. Ou, se analisada de forma preconceituosa, pode se tornar uma pesada cruz que carregamos vida fora a nos conduzir ao desequilíbrio. Uma pessoa não é composta apenas de suas experiências espirituais, mas igualmente de suas experiências materiais. Cada uma de suas vivências é assinalada primeiramente
em seu íntimo e depois no veículo físico. Assim como podemos determinar quantos anos tem um carvalho, analisando seus anéis de crescimento, círculos em torno do seu tronco, da mesma forma é possível ler a história de uma pessoa pelo seu corpo físico espiritual. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Libertado da matéria, o espírito os conserva. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los em parte momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda o seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar. O espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. Quem se individualiza é porque tomou consciência do traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores. Tomou-os da vida atual e por isso a avalia se dá a partir de um processo por meio do qual a criatura se torna consciente de seus aspectos singulares, o mesmo quando se conscientizou de que essas características a diferenciam das outras pessoas. No entanto, ela sabe que não é melhor nem pior que ninguém, simplesmente se distingue das outras por suas particularidades. A individualidade está associada a uma ampliação de consciência e a um amadurecimento pessoal. O conceito espírita de ideias inatas, conjunto de ideias e ideais que trazemos de vidas passadas para a vida atual e que usamos de modo natural e espontâneo, vem cooperar com o processo de individualização, facilitando a nossa transformação interior e ou auto-iluminação. Somos espíritos distintos, não somente pelas vivências reencarnatórias desta e de outras vidas pretéritas, como também pela unicidade que o Criador imprimiu em cada um no momento da criação. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, e especificamente deu a cada um determinada missão. É interessante, porque quando a gente começa a estudar também o Enneagrama, fala muito disso, sabe? A partir da data de nascimento, né, a gente trabalha essas questões vinculadas à missão, aos dons. E aí são tantos estudos que convergem, né, e que dão confiança no caminho que a gente trilha, né, na jornada que a gente tá, quando a gente tá inteiro nessa jornada. A gente tinha falado isso antes, né? Logo mais cedo a gente estava conversando, eu, Neuza e Ismael, sobre isso, que as coisas estão vindo das formas mais diferentes, mas na essência é tudo a mesma coisa. E eu achei esse texto muito ligado, o Ismael vai lembrar, do questionamento da Ana na sexta-feira, da dúvida dela, o que era o Somos Um exatamente, né? Se a gente virava tudo a mesma coisa, né? E eu acho que esse texto de hoje tem muito a ver com aquilo que a gente conversou. Que somos um no sentido de que o objetivo final de todos nós é o mesmo, mas nós não perdemos a nossa individualidade. E eu achei aqui a comparação que ele fez com o carvalho, dos ciclos do carvalho, né? Que você pode perceber no tronco, para dizer até a idade dele, digamos assim, a origem, né? São as nossas memórias, né? Os nossos campos memoriais que vão guardando lá cada experiência que a gente vai tendo, né? E que a gente pode ter acesso de acordo com a necessidade ou com a disponibilidade
entendeu? Daquele momento, né? Eu via o encontro de vocês da sexta e pensei exatamente isso, né, no questionamento da Ana, e achei como, né, desde o início o texto fala da integração com a natureza, né, e aí no final da missão que é dada a cada um. Então todos temos uma missão, mas o que temos que reconhecer é essa integração, né, com o todo, né, te dá toda essa volta, né, várias voltas, né, várias vezes, várias encarnações, para a gente descobrir que estamos todos unidos, somos todos um. Muito bonito. Nem foi. Ai, desculpa, Ismael. Não, diga, Elisa. Teve um ponto que me chamou a atenção, porque era uma dúvida que eu tinha e que em algum momento eu ia trazer para vocês, que é quando ele fala que o espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. Que eu tinha muita dúvida como os conhecimentos e a evolução que a gente tem nesse plano, nessa vida, era levada para uma próxima. E eu ficava na dúvida assim, se a gente nessa existência teria oportunidade, né? Poderia acabar causando um retrocesso na nossa evolução ou não. Então, para mim, esse ponto foi bastante esclarecedor. E nesse ponto, Elisa, e até com relação ao texto também, eu vou primeiro só colocar o ponto da Neuza, e aí vou colocar esse ponto também que se colocou, quer dizer, que estava se falando dos ciclos, né, que o Silvio colocou também, que estavam se colocando. É interessante que durante o texto eu também me lembrei da conversa da sexta-feira. Né, a gente conversou sobre também os ciclos, porque ele faz uma ligação com os ciclos da natureza, a maré alta, a maré baixa, e ligando que a nossa individualidade é todo esse complexo, né, que ali ele colocou como corpo, mente e transcendência. E quando a gente se reconhece como um ser muito além do corpo, mas também sendo corpo, né, tem aqui o corpo, mas que tem todo essa formação, essa estrutura que vai até o espírito, e ali tem vivências do passado, ali tem muitas e muitas informações que a gente já vivenciou. A gente primeiro começa a se conhecer como um ser muito mais complexo do que aparentemente é nessa nossa consciência aqui, de superfície aqui, né? Nós temos, todos nós, muitas e muitas vivências. Então eu gostei desse ponto. E quando, né, vai colocando também essa ideia de que temos uma individualidade e que somos a unidade, eu vejo muito como um ponto que a gente já colocou aqui como uma orquestra, né? Cada um é um instrumento único, tem o seu som, o seu timbre, e tem uma música, mas que vai se juntando em uma harmonia, que é a harmonia da orquestra, da orquestra sinfônica, por exemplo, ou mesmo organicamente, né? Cada célula, ela tem uma característica própria, mas está ali integrada harmonicamente. E então essa individualidade me liga muito com nos autoconhecer, né? Nos entendermos cada vez mais, entender qual é a nossa missão, como que a gente se integra, como que estamos no nosso contexto no mundo. E só para fechar aqui o ponto que a Elisa colocou, né, como que essas informações elas vêm. Então, acaba que a gente tem muitas vivências, né? Essas vivências elas vão se somando. E quando a gente reencarna, que ele tem esse esquecimento nessa consciência aqui de vigília, mas esses conhecimentos eles continuam a vibrar e repercutir. Então acaba que vem como ideias inatas, como dons, predisposições. Essa vivência que, nossa, na história do espírito, ela é muito curta, é muito rápida, é muito breve
para o espírito, mas ele passa a repercutir. Se tem uma vida que a pessoa ela não, bom, pelo menos né, pelo menos a visão, a minha visão nesse processo. Se tem uma vida que a pessoa ela se desvia, né, aquilo colocando entre aspas, tem experiências que não foram boas, mas isso vai se somando nesse arcabouço espiritual e ela vai aprendendo também. Tudo é um processo de aprendizado e que vai se somando nessa sabedoria que o espírito, né, o espírito velho, que vai tendo cada vez mais experiência, ele vai tendo. Ele já começa a falar assim, opa, ali não é bom, eu senti muita dor ali, aqui, e com isso ele vai cada vez mais compreendendo as leis universais, sabe? Então era isso. Então, assim, para mim um ponto muito forte nesse é essa individualidade no sentido de conhece-te a ti mesmo. Nesse ponto da Elisa fica fácil de compreensão se a gente se imaginar um computador. Imagina que nosso espírito é um computador que está aqui na nossa frente. Ele funciona perfeitamente se todas as peças dele estiverem funcionando. E tudo que ele aprende, né, o que a gente alimenta, ele vai para o HD. Quando a gente desliga, ele para de funcionar. Mas tudo que ele aprendeu, como nós, está lá no HD. E quando a gente religa ele, a gente não acessa todas as informações do HD de uma vez. A gente só acessa o que a gente precisa naquele momento. E é mais ou menos, por analogia, assim que funciona com a gente. A gente tem todo o nosso HD com tudo que a gente aprendeu ali. Mas a gente só acessa o que a gente precisa naquele momento. E assim vai. Por isso que ele diz, a gente volta sempre no mesmo ponto. Porque você pode desligar e ligar o seu computador quantas vezes quiser. Ele volta sempre com a mesma capacidade de conhecimento que você já armazenou nele. Nem mais, nem menos. E mesmo quando você apaga seu HD, você tem meio de recuperar toda a informação que estava ali. E isso é o que acontece com a gente. A gente não perde nada. Mesmo que a gente queira apagar, a gente não perde. Tem sempre um meio de recuperar. Gostei dessa analogia. Me veio outra questão também, assim, que às vezes você ainda fica dando volta em coisas, né, que ali não vão ser necessárias. Quando você não faz apesar de você ter o conhecimento, você ainda dá umas voltas apesar de você ter o conhecimento dentro de você, à sua disposição, como experiência, às vezes você ainda é influenciado por outras questões e dá umas voltas que não deveria, né? Quer dizer, que não deveria não, que acaba aumentando esse processo de experiência, né? Saber que não deve voltar ali naquele ponto, né? Tudo é aprendizado no final das contas. Mas seguindo nessa analogia, quantas vezes a gente coloca um programa no celular, um aplicativo, depois, mas isso não tem nada a ver comigo, não serve para nada, e depois joga fora. E assim os nossos aprendizados aparentemente inúteis, que a gente vai recolhendo e depois vê, não, isso aqui já não serve para mim. Pode ser até que tenha servido em algum momento, a gente não lembre, mas agora não serve mais, a gente descarta. As analogias hoje foram ótimas, viu? Todas muito boas, da orquestra, do computador, de tudo. E é interessante a gente pensar nisso. Uma vez eu fui fazer, há muito tempo, começar curso de computação, né? E aí começou lá, falando lá do iniciozinho. E eu virava e falava, gente, que fantástico, que fantástico. Aí depois eu ficava assim, gente, é alguém que observou bem o corpo humano, observou a natureza e que transformou isso em computador, em coisas, porque tá tudo ali. A sensação que me deu, né, foi essa, que tudo tá, pensar bem como é que o cérebro guarda, e aí você
transformar isso em coisas materiais, né? Mas está tudo na natureza, tudo está aí. E a gente só vai, o homem parece que vai tirando a percepção, vai ficando mais perceptível da natureza e vai usando a inteligência e vai transformando isso em objetos, né? Para suas facilidades, o que seja, né? Mas eu fazia essa analogia com a natureza quando eu fui aprender o negócio do computador lá, mas lá do início, do cérebro, né? Eu falei, do armazenamento, daquela coisa toda, eu ficava assim, achava fascinante. E outro da orquestra também. A orquestra é linda, né? Porque realmente é como se fosse todos um instrumento, estamos todo mundo aprendendo a tocar, a harmonia e tudo, a orquestra divina, a orquestra, sei lá. E é muito lindo isso, né? Porque tem dias que a gente quer tocar de uma forma diferente, a gente mesmo sabendo tocar, né? A gente quer tocar num tom diferente, a gente quer o ritmo, mas depois a gente tem que aprender que para a harmonia, para funcionar direitinho, para a orquestra funcionar, para sair uma bela música, temos que tocar direito e tocar aquilo que nos compete tocar, né? E por último, a missão é interessante, né? Que às vezes a pessoa pode levar uma vida todinha lá, tudo, né? E a missão ser o ato da morte, né? Eu vim pensando muito isso por uma situação. Eu falei assim, gente, é engraçado, né? Como é que de repente a morte de uma figura, de uma pessoa, seja ela quem for, pode mudar toda uma sociedade, influenciar um mundo, o planeta, e aquela pessoa era desconhecida, totalmente desconhecida, mas aí de repente a morte daquela pessoa dá um clique na humanidade. É muito interessante, a missão dessa pessoa, como é que era a missão dessa pessoa, né? A morte dela era a missão dela? Assim, eu venho pensando nisso, como que uma pessoa que está ali vivendo a vida dela e de repente morre, e a morte dela gera uma comoção no mundo e modifica o mundo e faz outras pessoas pensarem em tudo, né? E essa ser a missão dela, né? A morte dela. A gente já viu. Pode falar. A gente já viu várias vezes, né, que a espiritualidade usa todos os meios que ela tem ao seu alcance para assim, passar o seu recado, né? E esse ponto aí que você falou da morte, eu já vi casos assim, não tão numa dimensão tão grande como você está colocando, mas assim, em termos familiares, que um membro da família consegue voltar a reunir a família toda em torno desse momento, né, do desencarne dele, e daí eles seguem unidos, às vezes seguia meio desagregado, e a partir daquele momento eles conseguem se reunir e continuarem unidos dali para frente. Isso você colocou um ponto bem interessante. Eu não iria a esse ponto, né, de colocar como a missão dele seria morrer, mas que foi super bem utilizado na estrutura do que precisava ser feito, com certeza. A gente tem um caso recente, né, daquele George Foreman, que morreu nos Estados Unidos, e assim... Eu pensei que foi nele, realmente, né? Que eu ouvi foi nele. Também. Eu não estou dizendo o nome correto, mas acho que todo mundo sabe qual foi o caso, né? E é um caso que chamou muita atenção, porque modificou muita coisa ainda precisa ser modificada, mas houve uma modificação a partir dali. E teve um filme que é baseado, eu acho que na história real, que a gente viu, a Elisa, eu acho que viu também, né? Não sei se até aqui em casa, não sei, não lembro. Mas é um filme da Segunda Guerra, em que um cadáver foi colocado para modificar todo o curso da guerra. Todo o curso, sim. Eu também pensei nesse filme, Sânia. Acho que o nome dele é O Soldado que Não Existiu. Isso.
que aí pegaram esse cadáver, e a missão do cadáver foi assim, ele tinha uma vida totalmente desregrada, parece, não tinha nada, não tinha muito sentido, mas aí a partir dali, até a gente comentou sobre isso, não foi, Elisa? E a partir dali, a missão dele foi de mudar um curso de uma guerra que poderia ter matado muita gente, e que não matou por causa desse cadáver que foi utilizado. É uma coisa interessante isso de se pensar também, como a Diva estava falando, a história real. É muito interessante isso, esse ponto que você levantou, Diva. Uma coisa que eu fico pensando nessas nossas reflexões, né? Essa coisa de, vamos, a natureza, a riqueza da natureza, essa importância da gente estar acessando, né, esses lugares de natureza, de respiro mesmo. E eu acho que também isso reflete um pouco a nossa desconexão com a nossa própria natureza. Somos parte, fazemos parte, né? E às vezes essa loucura do dia a dia parece que a gente tem que ir para o contato mais puro dessa natureza para lembrar quem somos, né? Eu fico bem pensativa, como se a natureza fosse um ente à parte e a gente acessa em algumas situações. Acho que essa é uma compreensão que a gente tem que desenvolver, né? Redesenvolver, né? Que nós somos parte da natureza. Que o homem, na sua evolução, passou a se achar um ser diferenciado de todo o mundo, de todo o universo. E a gente está reaprendendo isso, que na verdade nós somos simplesmente só mais um elemento da natureza. E a gente não vai além disso, não. É aquela coisa da orquestra. Somos só um instrumento, mas a orquestra, que é o que importa, não é aquele instrumento. Mesmo o solista precisa do apoio da orquestra. E esse texto me lembra dessa natureza que somos, né? Quando fala do processo de individuação, individualização, esse mergulho, né? E é isso. Ismael, tá aí. Silvio, de botar a música, por favor. Eu coloco, sim.